O cheiro de óleo queimado se misturava ao som metálico de chaves de impacto quando Rogério arremessou a ferramenta contra a parede, a centímetros do rosto de Lívia. Você acha que é esperta? A voz dele ecoou pelo galpão apertado da oficina Horizonte. Acha que pode dar palpite na minha oficina? Lívia Andrade, 24 anos, mãos cobertas de graxa, não recuou. Seus olhos permaneceram fixos no Fiat Strada levantado no elevador. O problema não é a embreagem, ela disse, voz calma demais para alguém sendo humilhada. É a válvula do sistema hidráulico. Tá vazando fluido. Eu trabalho com carro há 20 anos, Rogério avançou. Você é o quê? Uma ajudante que nem carteira assinada tem. Se você quer saber se Lívia vai provar que está certa ou se afundar de vez, inscreva-se no canal, meu amigo, e me diz de qual lugar do mundo está assistindo essa história. Porque o que acontece quando ela abre esse motor vai virar tudo de cabeça para baixo. Beto e Sandro, os outros dois mecânicos, trocaram olhares. Sabiam que Lívia estava certa. Sempre estava. Troca a embreagem completa, Rogério ordenou. Cobra $1.800 do cliente. Se você abrir a boca de novo, tá na rua. O cliente esperava na recepção. Motorista de aplicativo. 3 filhos. A estrada era o ganha-pão dele. A embreagem custaria $1.800 que ele não tinha. A válvula, $120. Mas quem era ela para dizer isso? Apenas a mulher que consertava os carros depois que os 3 mecânicos desistiam. Apenas Lívia, a ajudante. Enquanto Beto começava o trabalho desnecessário, Lívia caminhou até os fundos do galpão. Ali, escondido sob uma lona rasgada, estava seu segredo. Um bloco de motor modificado, tubos de cobre entrelaçados, eletrodos caseiros, reservatório transparente cheio de água, fios conectados a uma bateria velha. O protótipo, 3 anos de trabalho silencioso. Livros emprestados da biblioteca, vídeos técnicos em celulares rachados, peças garimpadas em ferros velhos, hidrogênio extraído da eletrólise da água, combustão limpa, 0 emissões. Para qualquer um, aquilo parecia lixo eletrônico. Para Lívia, era a possibilidade de mudar tudo. O que é essa porcaria? Lívia se virou bruscamente. Rogério estava na entrada, braços cruzados, expressão de nojo. Um projeto. Projeto? Ele soltou uma risada sem humor. Projeto de explodir meu galpão só pode ser. Não é perigoso. Você não sabe de nada. Rogério chutou uma lata vazia. Amanhã eu quero isso fora daqui. Tudo. Joga no lixo ou leva para casa. Algo se partiu dentro de Lívia. Não importava o quanto ela soubesse. Sempre haveria alguém chamando seus sonhos de lixo. Antes que ela pudesse responder, o som de um motor suave cortou a discussão. Um Volvo XC90 prateado deslizou para dentro do galpão. Silencioso demais, limpo demais, caro demais para aquele lugar. A porta se abriu. Um homem de meia-idade desceu. Japonês. Terno discreto. Postura tranquila. Olhos que observavam tudo sem pressa. Kenji Matsuda. Rogério mudou de postura imediatamente, tentando parecer profissional. Pois não, senhor. Em que podemos ajudar? O carro perdeu potência. Kenji disse, tocando o capô. A concessionária disse que pode ser o turbo ou a injeção eletrônica. Queriam $8.000 só para diagnóstico. Rogério já estava calculando. Pelo que o senhor descreveu, pode ser mesmo turbo, peça importada, uns 12.000 fora mão de obra. Lívia estava ali, coberta de graxa, invisível. Mas ela tinha ouvido o motor do Volvo e sabia. É a bomba de combustível, ela disse quase sem perceber. Silêncio. Rogério virou devagar, rosto vermelho. O que você disse? O problema é a bomba de combustível. Pressão insuficiente. O motor não está recebendo gasolina na quantidade certa. Você nem olhou o carro, eu ouvi. Ouviu? Ele quase gritou. Kenji ergueu a mão interrompendo. Pode explicar melhor? Lívia hesitou. Todos os olhos estavam sobre ela.
mas respirou fundo. Um motor turbo precisa de pressão de combustível estável. Se a bomba está falhando, a pressão cai. O turbo recebe ar comprimido, mas não tem gasolina suficiente para queimar. Ela apontou. Quando o senhor chegou, dava para ouvir o motor hesitando. Kenji assentiu devagar. E quanto custa? Bomba original a 400, paralela de 180, mão de obra 50. Rogério explodiu. Ela não sabe do que está falando. Isso é um Volvo. Quanto tempo leva? Kenji perguntou, ignorando-o. 2 horas. Pode fazer agora? Eu posso. Então faça. Rogério abriu a boca, mas Kenji já tinha se afastado, sentando-se na recepção. Lívia olhou para o Volvo, depois para as próprias mãos. Pela primeira vez em anos, sentiu algo estranho. Não era esperança. Era pior. Era a sensação perigosa de que talvez, só talvez, alguém finalmente estivesse escutando. Lívia abriu o capô do Volvo com as mãos tremendo. Não de medo, de adrenalina pura. Rogério estava encostado na parede, braços cruzados, esperando ela errar. Beto e Sandro fingiam trabalhar no Fiat, mas olhavam de canto. Kenji permanecia sentado, digitando no celular, aparentemente desinteressado. Mas Lívia sabia que ele estava prestando atenção em cada movimento. O motor do XC90 era limpo, organizado, intimidador. Sensores por toda parte, fiação complexa, nada como os carros populares que ela desmontava todo dia. Ela respirou fundo. Lembrou da voz do avô. Motor é motor, Lívia. Ferro, combustível, faísca. O resto é enfeite. Antônio Andrade tinha sido mecânico de montadora por 30 anos. Aposentado aos 60, passou os últimos 5 anos de vida ensinando a neta tudo o que sabia. Não em escola, não em curso técnico. Ali mesmo, no quintal de casa, desmontando motores velhos que ele trazia de ferros velhos. Por que a gente não joga fora, avô? Lívia perguntava aos 15 anos, olhando para o bloco enferrujado de um Chevette. Porque ferro bom não se joga. Ele limpava as mãos no pano velho. E porque quando você entende como uma coisa funciona de verdade, você aprende a consertar qualquer versão dela. Lívia conectou o scanner de diagnóstico que Rogério tinha emprestado a contragosto. A tela acendeu, mostrando códigos de erro. P087, pressão de combustível baixa. Exatamente o que ela tinha dito. Mas confirmar o diagnóstico era fácil. O difícil era fazer o conserto sem estragar nada. A bomba de combustível ficava dentro do tanque. Para trocar, era preciso desmontar o banco traseiro, remover a tampa de acesso, desconectar os sensores, soltar as travas. Um erro, e o sistema eletrônico inteiro podia travar. Lívia pegou as ferramentas. Começou devagar. Removeu o banco. Encontrou a tampa. Limpou ao redor antes de abrir. Sujeira no tanque era desastre certo. Desconectou os cabos com cuidado, memorizando a posição de cada um. Rogério se aproximou. "Tá demorando", ele provocou. Lívia não respondeu. Só continuou trabalhando. Retirou a bomba velha. Estava desgastada, com resíduos pretos na turbina. Exatamente o que causava perda de pressão. Limpou o alojamento, instalou a bomba nova, reconectou tudo na ordem certa. Fechou o sistema. Recolocou o banco. Ligou o carro. O motor ronronou suave, estável, sem hesitação. Kenji se levantou, caminhou até o Volvo, entrou, acelerou. O carro respondeu imediatamente, potência plena. Ele desligou, saiu. "Quanto foi mesmo?" 230 reais, Lívia disse, voz ainda trêmula. Kenji tirou a carteira, entregou 300 reais. "Fica com o troco", Rogério engasgou. "Senhor, o serviço vale mais. A mão de obra especializada, o diagnóstico preciso." Ela falou 230. Kenji cortou, seco. "É o que vou pagar." Lívia pegou o dinheiro sem saber onde colocar as mãos. Ninguém nunca tinha dado gorjeta para ela. Kenji olhou para o fundo do galpão, para a lona que cobria o protótipo. "Aquilo ali", ele apontou. "É seu?" Lívia congelou.
É, posso ver? Rogério interveio rápido. É só uma engenhoca, nada importante. Mas Kenji já estava caminhando. Lívia não teve escolha. Puxou a lona. O motor apareceu, desajeitado, improvisado. Tubos de cobre mal soldados, fios expostos, reservatório plástico. Bateria velha. Kenji se abaixou, examinou, tocou os eletrodos. Eletrólise? Lívia piscou, surpresa. Sim, hidrogênio como combustível. Isso. Funciona? Lívia hesitou. A verdade era que ela nunca tinha conseguido fazer o motor rodar por mais de 10 segundos seguidos. Sempre travava, sempre parava, mas tecnicamente sim, funcionava. Funciona, ela disse. Mostre. O coração dela disparou. Agora? Agora. Rogério revirou os olhos. Beto e Sandro riram baixo. Lívia conectou os cabos. Ativou o sistema de eletrólise. Bolhas começaram a subir no reservatório. Hidrogênio se acumulando. Ela esperou. 30 segundos. 1 minuto. Girou a ignição improvisada. O motor pegou. Ronco baixo, irregular, mas pegou. 5 segundos. 7, 10. Então parou. Silêncio. Rogério gargalhou. Pronto. A invenção genial. Lívia sentiu o rosto queimar. Quis sumir. Quis morrer. Kenji permaneceu agachado, olhando para o motor. Por que parou? Eu... não sei. Lívia admitiu, voz quebrando. Às vezes funciona, às vezes não. Você usou água destilada? Ela assentiu. Esse é o problema. Lívia franziu a testa. Água destilada não conduz eletricidade. Kenji explicou com calma. A eletrólise precisa de íons. Você precisa de eletrólito. Lívia sentiu o mundo parar. 3 anos. 3 anos tentando. E o erro era tão básico, tão óbvio. Sal, ela murmurou. Eu posso adicionar sal. Ou usar o eletrólito de uma bateria. Kenji sugeriu. Lívia olhou para o protótipo. Depois para o próprio carro estacionado na rua. Um Corsa 2008. A bateria estava velha, mas funcionava. Ela podia tirar o eletrólito de lá, mas aí ficaria sem carro, sem transporte, presa. Faça. Kenji disse como se lesse seus pensamentos. Se funcionar, eu pago o prejuízo. Lívia olhou nos olhos dele, procurando ironia, desprezo, piada. Só encontrou interesse genuíno. Ela foi até o Corsa, abriu o capô, desconectou a bateria. Usou uma seringa velha para extrair o eletrólito, ácido sulfúrico diluído, cheio de íons. Adicionou ao reservatório do protótipo. Conectou os cabos novamente, girou a ignição. O motor pegou. Desta vez não parou. Ronco constante, estável, potência crescendo. O bloco vibrava, mais firme. 15 segundos. 20, 30. Lívia desligou antes que superaquecesse. Olhou para Kenji. Ele estava sorrindo. Quanto você quer por isso? Lívia não entendeu. Como assim? Pela patente, pelo projeto. Ele apontou para o motor. Quanto você quer? Rogério quase caiu da cadeira. Lívia abriu a boca. Fechou. Não sabia o que dizer. Eu não sei. Kenji tirou um cartão do bolso. Entregou. Pense. Quando decidir, me liga. Lívia pegou o cartão. Kenji Matsuda CEO. Aurora Motors, uma das maiores montadoras da América Latina. Lívia sentiu as pernas bambearem. Volto na semana que vem. Kenji disse, já entrando no Volvo. Pense bem e conserte sua bateria. O carro saiu, silencioso, deixando um rastro de possibilidades impossíveis. Rogério olhou para Lívia, depois para o motor, depois para o cartão na mão dela. Pela primeira vez em anos, ele não disse nada. E Lívia percebeu que tudo, absolutamente tudo, tinha acabado de mudar. Lívia não dormiu naquela noite. Ficou olhando para o cartão de Kenji sob a luz fraca. CEO. Aurora Motors. Pesquisou no celular. Aurora Motors tinha fábricas em 5 estados, faturamento na casa dos bilhões. E o CEO tinha visto seu protótipo. Tinha perguntado quanto ela queria por ele.
Tá acordada ainda? A voz da avó Celina veio do outro lado do quarto. Desculpa, vó. Vem aqui. Lívia sentou na beirada da cama. Celina pegou sua mão. Dedos frios, trêmulos, diabetes avançada. O que aconteceu hoje? Lívia contou tudo. Seu avô estaria orgulhoso, Celina disse. Vô ia dizer que eu tô acelerando demais. Não, ele ia dizer que você tá pronta. Lívia sentiu os olhos arderem. Antônio tinha morrido 3 anos atrás, infarto fulminante. Mas a causa real tinha sido pressa. Ele trabalhava numa montadora. Linha de produção. Naquele dia, pulou uma etapa de segurança para ganhar tempo. O corpo não aguentou. Vô dizia que máquina feita com pressa não vai longe. E ele estava certo. Celina apertou sua mão. Mas você esperou 3 anos. Esse homem viu isso. Na manhã seguinte, Rogério esperava na porta da oficina. A gente precisa conversar. Sobre o quê? Sobre você querendo aparecer na frente de cliente rico. Eu consertei o carro. Você me desrespeitou. Ele avançou. Me fez passar vergonha. O senhor ia cobrar 12 mil reais de um conserto de 230. Cliente rico paga. É assim que funciona. Não é certo. Certo? Rogério riu. Você que trabalha sem carteira assinada, ganhando menos que salário mínimo? As palavras cortaram. Pelo menos eu não roubo ninguém. Rogério parou a centímetros dela. Você tá despedida, silêncio. Pega suas coisas e some. Lívia sentiu o chão desaparecer. Entrou, pegou suas ferramentas, pegou o protótipo, carregou tudo no carrinho. Ninguém ajudou. Aquele motorzinho ridículo não vale nada, Rogério riu. Você tá trocando 6 por meia dúzia. Ela empurrou o carrinho pela rua. Sol quente, olhares curiosos. O quarteirão inteiro viu. A humilhação era completa. Lívia guardou o protótipo no quintal. Sentou na calçada. O cartão de Kenji no bolso. Ela podia ligar ou esquecer tudo. Voltar a ser invisível. Mas ouviu a voz do avô. Não é força, Lívia. É ritmo. Pegou o celular. Discou. Alô? Aqui é Lívia, da oficina. Lívia, decidiu? Não, mas eu fui demitida. Hoje. Por causa de ontem, silêncio. Tem endereço aí? Tenho. Me passa. Chego em 1 hora. Ele desligou. Lívia ficou olhando para o celular. Não sabia se tinha feito a coisa certa. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que tinha feito alguma coisa. O Volvo parou na frente da casa 50 minutos depois. Kenji desceu, olhou ao redor. Casas simples, rua de terra, cachorro latindo ao longe. Lívia estava sentada na calçada, ao lado do protótipo coberto. Posso ver de novo? Ele perguntou. Ela puxou a lona. O motor estava ali, exposto, vulnerável sob a luz do sol. Kenji se abaixou, examinou em silêncio. Tocou os tubos, verificou as conexões. Você fez isso sozinha? Sim, sem orientação técnica. Só livros e vídeos. Ele assentiu devagar. Sabe o que eu vejo aqui? Lívia não respondeu. Eu vejo alguém que não desistiu. Kenji olhou para ela. 3 anos, sem dinheiro, sem apoio, sem reconhecimento. E continuou. Não adiantou nada, Lívia murmurou. Perdi meu emprego. Meu protótipo mal funciona. E eu não tenho ideia do que fazer agora. Você tem 2 opções. Lívia ergueu os olhos. A primeira, e 50 mil reais. Você recebe o dinheiro, eu levo o motor, e cada um segue seu caminho. 50 mil. Lívia nunca tinha visto tanto dinheiro junto. Dava para pagar tratamento da avó por meses. Dava para se sustentar enquanto procurava outro emprego. E a segunda, você trabalha comigo. Kenji se levantou. Desenvolvimento de tecnologia limpa, salário fixo, acesso a laboratório, mentoria técnica. Você termina o projeto, aperfeiçoa e, se funcionar comercialmente, você fica com 20% da patente. Lívia sentiu o coração acelerar. Por que o senhor está fazendo isso? Porque você tem algo que não se ensina em faculdade, Kenji disse.
Você entende máquina, de verdade, e isso é raro. Mas eu não tenho diploma, não tenho certificado, não tenho nada. Você tem o que importa. Ele apontou para o motor. Isso aqui é a prova. Lívia olhou para o protótipo, depois para a casa, depois para as próprias mãos. Posso pensar? Claro. Kendi entregou outro cartão. Mas não demore. Oportunidade tem prazo. Ele entrou no carro. Antes de partir, abaixou o vidro. Lívia? Sim? Seu avô te ensinou bem. Não deixe ele ter morrido à toa. O Volvo saiu, deixando uma nuvem de poeira. Lívia entrou em casa. Celina estava na sala, tricotando. Era ele? Era. E? Lívia contou as duas propostas. Celina parou de tricotar. Qual você quer? Não sei. Lívia sentou ao lado dela. 50 mil resolve nossos problemas agora. Com ele, isso pode mudar tudo. Ou pode dar errado. Exatamente. Celina pegou a mão da neta. Seu avô sempre dizia, dinheiro rápido resolve problema rápido, mas conhecimento resolve problema para sempre. E se eu falhar? E se você conseguir? Lívia ficou em silêncio. Vó, a insulina tá cara, as consultas... Eu aguento. Celina apertou a mão dela. Eu aguento se você prometer uma coisa. O quê? Que não vai escolher o caminho fácil só por minha causa. Lívia sentiu os olhos arderem. Eu tenho medo. Todo mundo tem. Celina sorriu. Mas medo não mata sonho. Desistência mata. Naquela noite, Lívia abriu a caixa de papéis velhos do avô. Fotos antigas, ferramentas enferrujadas, anotações técnicas. No fundo, encontrou um caderno de capa dura, desgastado. Abriu. A letra do avô, firme, inclinada. Manual de sobrevivência para Lívia, quando eu não estiver mais aqui. Ela virou as páginas devagar. Desenhos de motores, esquemas elétricos, explicações detalhadas e, no final, uma anotação diferente. Não é força, é ritmo, não é pressa, é método, não é sorte, é preparo. Você já sabe tudo que precisa, Lívia. Agora é só confiar. Lívia fechou o caderno, pegou o celular, enviou uma mensagem para Kendi. Aceito a segunda opção. Quando começo? A resposta veio em segundos. Segunda-feira, 8 horas. Te mando o endereço. Lívia deitou, olhou para o teto rachado. Não sabia se estava fazendo a escolha certa, mas sabia que pela primeira vez na vida estava fazendo uma escolha sua. O terceiro mês foi diferente. Lívia não estava mais sozinha. A equipe de engenheiros trabalhava ao lado dela. Redesenharam o sistema de eletrólise, otimizaram a combustão, criaram um protótipo compacto o suficiente para caber num carro popular. Mas quanto mais avançavam, mais Lívia sentia algo errado. Os engenheiros queriam velocidade, resultados rápidos. Apresentação para investidores. Precisamos testar até o limite, o engenheiro-chefe Carlos insistia. Máxima potência, máxima temperatura, ver onde quebra. Não, Lívia dizia. Assim a gente quebra antes de entender. É protocolo de teste industrial. Eu não ligo para o protocolo. As discussões se tornaram frequentes. Carlos reclamava com Kendi. Dizia que Lívia era teimosa, lenta, inexperiente. Kendi sempre respondia a mesma coisa. Ela conhece o motor melhor que qualquer um de vocês. Mas a pressão crescia. Investidores queriam ver o projeto. A diretoria cobrava resultados. Havia prazo. E Lívia começou a duvidar de si mesma. Talvez ela estivesse sendo lenta demais, cautelosa demais. Talvez o método do avô não funcionasse no mundo real. Na última semana do terceiro mês, aconteceu. O motor estava instalado num Fiat Mobi velho, cedido pela montadora para testes. Manhã de sexta-feira. Pátio de testes. Câmeras instaladas. Equipe completa reunida. Carlos queria rodar o motor no máximo por 1 hora seguida. É muito tempo, Lívia alertou. A gente ainda não testou o sistema de resfriamento nessa condição. O sistema aguenta.
Carlos garantiu. Confia. Kendi estava lá, observando. Lívia, qual sua recomendação? Ele perguntou. Ela olhou para o carro, depois para Carlos, depois para a equipe inteira esperando. A pressão era enorme. 30 minutos, ela disse. Não mais que isso. 1 hora, Carlos insistiu. Precisamos de dados robustos. 30 minutos. Carlos revirou os olhos. Kendi, eu respeito a Lívia, mas ela precisa entender que pesquisa industrial tem protocolo, tem metodologia. Não dá para funcionar só com intuição. A palavra caiu como chumbo. Intuição. Como se tudo que Lívia sabia fosse adivinhação, sorte, acaso. Kendi olhou para ela. Decisão é sua. Lívia respirou fundo. 30 minutos. Máximo. Carlos suspirou, frustrado, mas concordou. Ligaram o motor. O mob começou a rodar no circuito de testes. Velocidade constante, motor estável. 5 minutos, 10, 15, tudo funcionando perfeitamente. 20 minutos. Carlos sorriu, vitorioso. Tá vendo? Aguenta fácil. 25 minutos. Lívia observava os sensores. Temperatura subindo, lentamente, mas subindo. 30 minutos, ela disse. Desliguem. Mais 10, Carlos pediu, só para ter certeza. Não. Lívia, eu disse não. Carlos olhou para Kendi esperando para Lívia. Desliguem. O técnico ao volante freou. Desligou o motor. Silêncio. Carlos cruzou os braços irritado. Perdemos a chance de coletar dados cruciais. Ou evitamos um desastre, Lívia respondeu. Desastre? Ele riu. Estava funcionando perfeitamente. Lívia desceu até o carro, abriu o capô. O cheiro atingiu todo mundo. Plástico queimado. Ela apontou para o reservatório de água. A vedação estava derretendo. Mais alguns minutos, e o sistema inteiro teria vazado. Eletrólise descontrolada, risco de incêndio. Carlos empalideceu. Eu não vi isso nos sensores. Porque você estava olhando os números, Lívia disse. Não o motor. Ela virou e saiu. Naquela noite, Lívia sentou sozinha no laboratório. Pensou em desistir. Estava cansada, pressionada, duvidando de tudo. Kendi apareceu na porta. Posso entrar? Ela assentiu. Ele sentou ao lado dela. Você salvou o projeto hoje. Carlos não pensa assim. Carlos é engenheiro, excelente com números, péssimo com instinto. Kendi olhou para o motor. Você tem os dois. É por isso que eu preciso de você. Eu não sei se consigo continuar, Lívia admitiu. É muita pressão, muita gente esperando, muito em jogo. Seu avô te ensinou que máquina feita com pressa não vai longe, certo? Ela assentiu. Ele estava certo. Kendi levantou. Mas ele também te ensinou outra coisa, que você não precisa ser rápida, só precisa ser certa. Lívia olhou para ele. E se eu nunca for boa o suficiente? Você já é. Kendi caminhou até a porta. Agora é só acreditar nisso. Ele saiu. Lívia ficou olhando para o motor. Depois pegou o caderno do avô. Abriu na última página. Você já sabe tudo o que precisa, Lívia. Agora é só confiar. Ela fechou os olhos, respirou fundo e decidiu continuar. 2 semanas depois, o motor estava pronto. Refinado, testado, seguro. Kendi reuniu a diretoria da Aurora Motors para a apresentação oficial. Sala de reuniões. Enorme. 10 executivos de terno. Projetor ligado, Lívia na frente, mãos suadas. Pode começar, Kendi disse, sentado ao fundo. Lívia respirou fundo. Mostrou os slides que Henrique tinha ajudado a preparar. Gráficos de eficiência, comparativos de custo, projeções de mercado. Os executivos ouviam em silêncio. Alguns anotavam, outros olhavam com ceticismo. Quando terminou, o silêncio permaneceu. Até que um diretor, de cabelos grisalhos e terno impecável, se inclinou. Interessante. Ele ajustou os óculos. Mas você realmente acha que consegue competir com tecnologia consolidada? Elétrico, híbrido,
Combustão tradicional? Não quero competir, Lívia respondeu. Quero oferecer alternativa. Alternativa para quem? Para quem não pode comprar carro elétrico de 150 mil reais, para quem não tem tomada em casa, para quem precisa de mobilidade limpa, mas tem orçamento apertado. Outro diretor interveio. E o custo de produção? Viabilidade em escala? Lívia mostrou os números. Custo estimado por unidade, margem de lucro, payback. Lindo na teoria, um terceiro diretor disse. Mas teoria não vem de carro. Então testem, Lívia desafiou. Coloquem o motor num carro popular. Rodem 1000 quilômetros. Se não funcionar, eu saio. Os diretores trocaram olhares. Quem se levantou. Reunião encerrada. Decisão na segunda-feira. Sábado. Lívia estava em casa quando a campainha tocou. Abriu a porta. Um homem de terno azul, pasta de couro, sorriso ensaiado. Lívia Andrade? Sim, meu nome é Ricardo Pena. Represento um grupo de investidores. Ele entregou o cartão. Podemos conversar? Lívia olhou para o cartão, logo dourado, nome pomposo. Sobre o quê? Sobre seu motor. Ricardo sorriu. Posso entrar? Lívia hesitou, mas deixou. Ele sentou na sala, olhou ao redor. Casa simples, móveis velhos, TV pequena, e ajustou o tom de voz. Vim fazer uma proposta. Não estou interessado em vender. Nem é para vender. Ele abriu a pasta. É para investir. Meus clientes querem financiar a produção do seu motor. Fábrica própria, distribuição nacional. Você seria sócia. Já tenho parceria com a Aurora. Eu sei. Ricardo inclinou-se. Mas a Aurora é grande, burocrática, lenta. Você vai esperar anos para ver resultado. Com a gente, em 6 meses você está no mercado. Lívia franziu a testa. E o que vocês ganham? 60% da empresa. Você fica com 40%. 40%? Do seu próprio projeto, sim. Ricardo sorriu. E a gente cobre todas as despesas, inclusive... Ele fez uma pausa. Ouvi dizer que sua avó tem diabetes. Tratamento caro, né? Lívia sentiu o sangue gelar. Como você sabe disso? A gente faz pesquisa antes de investir. Ele tirou um envelope da pasta. Aqui tem 20 mil reais. Adiantamento de boa fé. Use como quiser. Tratamento, contas, o que precisar. Ele colocou o envelope na mesa. Sem compromisso. É presente. Para mostrar que nosso interesse é genuíno. Lívia olhou para o envelope. 20 mil. Dava para pagar 6 meses de insulina. Consultas, exames. E se eu recusar? Você fica com o dinheiro do mesmo jeito. Ricardo se levantou. Mas pense, Lívia. Sua avó precisa, você merece. A Aurora vai te enrolar por anos. A gente resolve em meses. Ele deixou um contrato em cima do envelope. Leia com calma. Se interessar, me liga. Sem pressão. Ele saiu. Lívia ficou olhando para o envelope. Depois para o contrato. Depois para o quarto onde Celina dormia, cansada, doente, dependente de remédios caros. Pegou o celular, ligou para Kenji. Alô? Um investidor apareceu aqui em casa, oferecendo dinheiro, sociedade, silêncio do outro lado. Nome? Ricardo Pena. Eu conheço. A voz de Kenji ficou séria. Não assina nada. Não aceita dinheiro. Nada. Ele disse que é presente, sem compromisso. Lívia, escuta. Kenji pausou. Esse cara trabalha para um grupo que compra patentes baratas de inventores desesperados, registra em nome próprio e revende para grandes empresas. Você assina, perde tudo. Mas ele falou que... Ele mentiu. Kenji cortou. É o que ele faz. Encontra gente vulnerável e explora. Lívia olhou para o envelope novamente. Ele sabia da minha avó, da diabetes. Como ele sabe disso? Porque ele investiga, procura o ponto fraco. Kenji respirou fundo. Você tá bem? Tô. Segunda-feira a diretoria decide. Aguenta até lá. Tá. Ela desligou, pegou o envelope, abriu. Dinheiro novo, organizado,
Tentador. Fechou. Colocou de volta na mesa. Depois rasgou o contrato. Quando Celina acordou, Lívia contou tudo. Você fez certo, a avó disse. Dinheiro fácil sempre cobra juros caros. Lívia assentiu, mas por dentro uma dúvida permanecia. E se a Aurora também recusasse? E se ela ficasse sem nada? Segunda-feira, 9 horas. Lívia entrou na sala de reuniões. Os diretores também. Já estava lá. Sentou. O diretor de cabelos grisalhos disse. Ela sentou. Ele abriu uma pasta. Tirou um documento. A diretoria analisou seu projeto. E decidimos... Pausa longa. Não investir nesse momento. O chão sumiu debaixo dos pés de Lívia. Por quê? Risco alto. Tecnologia não comprovada em larga escala. Mercado incerto. Ele fechou a pasta. Não faz sentido comercialmente. Lívia olhou para Kendi. Ele estava sério, olhando para a mesa. Mas funciona. Ela insistiu. Eu provei que funciona. No laboratório, sim. Outro diretor interveio. Mas laboratório não é rua, não é cliente real, não é produção em série. Então me deem chance de provar na rua. Não podemos arriscar capital da empresa numa aposta. Lívia sentiu a garganta apertar. 3 meses. Todo o esforço, o sacrifício, a esperança. Para nada. Reunião encerrada. O diretor grisalho disse. Todo mundo se levantou. Começaram a sair. Lívia ficou sentada, incapaz de se mover. Kendi permaneceu. Quando todos saíram, ele fechou a porta. Lívia, ela não olhou. Eu lutei, argumentei, mostrei os dados. Ele sentou ao lado dela. Mas a diretoria tem medo, medo de inovar, medo de apostar em algo diferente. Então acabou. Não. Kendi colocou outro documento na mesa. Isso aqui é uma proposta diferente. Lívia olhou. Contrato de sociedade, não com a Aurora Motors, com uma nova empresa. Projeto Horizonte, tecnologia limpa liteda. Eu vou sair da Aurora, Kendi disse. Abrir empresa própria, focada só no seu motor. E quero que você seja minha sócia, 50% para cada um. Lívia piscou sem acreditar. O senhor vai largar a Aurora por causa de mim? Por causa do projeto. Ele apontou para o contrato. Eu passei 30 anos construindo essa empresa, mas ela se tornou grande demais, lenta demais, com medo demais. Não quero terminar minha carreira com medo de arriscar. Mas, se der errado... Aí deu errado. Kendi sorriu. Mas pelo menos a gente tentou. Lívia pegou o contrato. Leu devagar. Sociedade igualitária, divisão justa, respeito à propriedade intelectual. Por que o senhor está fazendo isso? Porque tem coisas que valem mais que dinheiro. Kendi se levantou. Você decide, sem pressão, mas se topar a gente começa semana que vem. Ele saiu. Lívia ficou sozinha na sala. Olhou para o contrato. Depois para a janela. Lá fora, a cidade continuava. Carros na rua. Pessoas trabalhando. Vida acontecendo. Ela podia desistir. Voltar para casa. Procurar emprego em outra oficina. Ou podia arriscar tudo. De novo. Naquela noite, Lívia mostrou o contrato para Celina. A avó leu em silêncio. 50%, ela murmurou. Ele está abrindo mão de tudo pela metade. Eu sei. Você confia nele, Lívia pensou. Lembrou do dia que Kendi entrou na oficina Horizonte, do jeito que ele olhou para o protótipo, do respeito na voz dele. Confio. Então assina. Mas, vó, se der errado, a gente fica sem nada. Sem salário, sem segurança. A gente já ficou sem nada antes. Celina pegou a mão da neta. E sobreviveu. Vai sobreviver de novo, se precisar. Lívia abraçou a avó. Sentiu os ossos frágeis, o corpo cansado. Eu vou fazer dar certo, ela prometeu. Não sei como, mas vou. Na manhã seguinte, Lívia voltou à Aurora. Procurou Kendi, assinou o contrato. Ele também assinou. Bem-vinda, sócia, ele disse, estendendo a mão. Ela apertou, pela primeira vez, não como funcionária, não como ajudante, como dona do próprio destino. Saíram do prédio juntos.
E agora? Lívia perguntou. Agora a gente procura investidor de verdade. Alguém que acredite. Kendi olhou para ela. E a gente prova que todo mundo estava errado. Lívia assentiu. Tinha medo, incerteza, dúvida. Mas pela primeira vez também tinha algo mais. Tinha parceiro, tinha propósito, tinha chance real. E não ia desperdiçar. 3 meses depois, a realidade bateu. A empresa nova tinha nome CNPJ, sede alugada num galpão pequeno, mas não tinha dinheiro. Kendi tinha investido suas economias. Lívia tinha colocado tudo que tinha, que era quase nada. Juntos conseguiam pagar aluguel e contas básicas por 6 meses. Depois disso, acabava. Precisavam de investidor. Mas ninguém queria apostar num motor experimental feito por uma mecânica sem diploma e um ex-CEO que largou a empresa bilionária. 10ª recusa. Kendi disse, desligando o celular. Fundo de São Paulo. Disseram que é promissor, mas prematuro. Lívia estava desmontando o motor pela 20ª vez, procurando formas de reduzir custo. Ainda temos 2 reuniões essa semana. Se seguirem o padrão, vão recusar também. Silêncio pesado. Lívia olhou pela janela do galpão. Lá fora, crianças jogavam bola na rua de terra. Vida simples, sem complicação. Às vezes, ela pensava se não deveria ter ficado na simplicidade. Lívia? Kendi chamou. Ela virou. Apareceu uma proposta, mas... Ele hesitou. É complicada. Que tipo de complicada? Um empresário local, dono de rede de postos de gasolina, ele quer investir 500 mil jarles. Lívia arregalou os olhos. 500 mil? Sim, mas a condição é que a gente use o motor só em parceria com os postos dele. Exclusividade. Mas isso limita a distribuição. Exatamente. Kendi suspirou. A gente fica preso, dependente. E se recusar? Em 2 meses acaba o dinheiro. A gente fecha. Lívia voltou para o motor. Passou a mão pelo metal frio. 3 anos construindo. 6 meses refinando. Tudo para depender de alguém que queria controlar. Marca a reunião, ela disse. Vamos ouvir. O empresário se chamava Fábio Leitão. Chegou no galpão dirigindo uma Hilux preta, acompanhado de 2 seguranças. Terno caro, relógio ostensivo. Sorriso de quem sempre ganha. Então esse é o famoso motor. Ele caminhou ao redor, mãos nos bolsos. Impressionante. Obrigada, Lívia disse. Quanto custa para produzir? 2.800 reais por unidade, em pequena escala. Em larga escala, cai para 1.500. E vocês pretendem vender por quanto? 4.500 reais, instalado. Fábio riu. Muito barato. Dá para cobrar o dobro. Não é esse o objetivo, Kendi interveio. Queremos que seja acessível. Acessível não paga conta. Fábio cruzou os braços. Mas tudo bem, eu invisto. 500 mil. Vocês desenvolvem, produzem, vendem. Eu só quero exclusividade nos meus postos. Que tipo de exclusividade? Lívia perguntou. Simples. Todo carro com esse motor só pode abastecer água nos meus postos. A gente cobra pela água tratada, pelo serviço, pela manutenção. Criamos dependência. Lívia sentiu o estômago revirar. Dependência? É modelo de negócio. Fábio sorriu. Igual impressora. Você vende barata, mas ganha na tinta. A gente vende motor acessível, mas ganha no abastecimento. Isso vai contra tudo que a gente quer, Lívia disse. Mas paga as contas. Fábio colocou um contrato na mesa. Vocês têm até sexta para decidir. Depois eu procuro outro projeto. Ele saiu. Lívia olhou para Kendi. A gente não pode aceitar isso. Eu sei. Então o que a gente faz? Kendi não respondeu, porque não tinha resposta. Naquela noite, Lívia voltou para casa destruída. Celina estava deitada, mais fraca que nunca. Vó, tô aqui, filha. Lívia se sentou na beirada da cama. Contou sobre a proposta, sobre a pressão, sobre o medo de perder tudo. Seu avô passou por isso uma vez.
Celina disse, voz fraca. Passou? Na montadora. Ofereceram para ele virar supervisor, ganhar mais, mas significava pressionar outros funcionários, cobrar produção além do seguro. Ela tossiu. Ele recusou. Ficou onde estava, ganhando menos, mas dormindo tranquilo. E valeu a pena? Ele achava que sim. Celina segurou a mão da neta. Porque o que você constrói com suas mãos precisa ter sua alma dentro. Se não tem, não vale nada. Lívia ficou em silêncio. Vó, e se a gente não encontrar outra opção? Aí vocês fecham. Celina apertou a mão dela. Mas fecham de cabeça erguida, não de joelhos. Sexta-feira chegou. Lívia e Kendi estavam no galpão quando Fábio ligou. E aí, decidiram? Kendi olhou para Lívia. Ela assentiu. A gente recusa, Kendi disse. Silêncio do outro lado. Vocês têm certeza? Sem meu dinheiro vocês morrem. Talvez. Kendi respirou fundo. Mas a gente morre fazendo o certo. Idiotas. Fábio desligou. Lívia olhou ao redor. O galpão vazio. O motor parado. O futuro incerto. E agora? Agora. Kendi sorriu cansado. A gente continua tentando. E pela primeira vez, Lívia percebeu que talvez continuar tentando fosse a única coisa que realmente importava. Uma semana depois, quando o dinheiro estava no fim, aconteceu algo inesperado. Lívia estava ajustando o motor quando ouviu vozes na porta do galpão. Ergueu a cabeça. 3 jovens, 2 rapazes e uma moça, todos na casa dos 20 anos. Com licença? A moça chamou. Aqui é o Projeto Horizonte? É, Lívia respondeu limpando as mãos. Posso ajudar? A gente viu sobre o motor nas redes sociais, um dos rapazes disse. Sobre hidrogênio da água, é verdade? É. A gente podia... Ver! Lívia olhou para Kendi. Ele assentiu. Ela mostrou o protótipo, explicou o funcionamento, respondeu perguntas. Os 3 ouviam fascinados. Eu faço engenharia, a moça disse. E nunca vi nada assim. Isso é revolucionário. Obrigada. Posso aprender? Ela perguntou. Tipo, trabalhar aqui? De graça, só para aprender. Lívia piscou. Você quer trabalhar de graça? Eu quero aprender. A moça olhou ao redor. E ajudar se deixar. Eu também. O rapaz disse. Técnico em mecânica. Eu tô desempregado. O terceiro falou. Mas aprendo rápido. Kendi se aproximou. Por que vocês querem isso? Porque... A moça hesitou. Porque tudo hoje é sobre dinheiro. Sobre empresa grande. Sobre lucro. E isso aqui, isso é sobre mudar as coisas. De verdade. Lívia sentiu algo apertar no peito. Podemos tentar segunda-feira? O rapaz perguntou. Kendi olhou para Lívia. Ela assentiu. Podem vir. Os 3 saíram animados. Quando ficaram sozinhos, Kendi sorriu. Começou. O quê? O movimento. Ele apontou para a porta. Sempre começa assim, com gente que acredita. Na segunda-feira, os 3 voltaram e trouxeram mais 2. Na terça, eram 8. Na sexta, 15. Jovens da comunidade, estudantes, desempregados, curiosos, todos querendo aprender, querendo ajudar. Lívia começou a ensinar. Não tinha estrutura, não tinha material didático. Apenas o motor, as ferramentas e o conhecimento que o avô tinha passado para ela. Mas era suficiente. Eles aprendiam rápido, faziam perguntas inteligentes, ajudavam no que podiam. Um deles, chamado Rafa, era especialmente talentoso. Pegava tudo de primeira, tinha mãos firmes, olhar atento. Você já trabalhou com isso antes? Lívia perguntou. Não, mas meu pai era mecânico. Rafa montou uma peça perfeitamente. Ele morreu ano passado. Nunca teve chance de me ensinar direito. Lívia sentiu um aperto. Lembrou do avô. Ele ficaria orgulhoso. Rafa sorriu. Mas nem tudo eram flores. Na terceira semana, um fiscal da prefeitura apareceu. Vocês têm alvará para funcionar como escola? Kendi mostrou os documentos da empresa. Não é escola,
é empresa privada. Mas tem gente aprendendo aqui. Voluntários, não cobramos nada. Mesmo assim, precisa de autorização. O fiscal entregou uma notificação. Tem 15 dias para regularizar ou fecham. Ele saiu. Lívia sentou no chão, derrotada. A gente não tem dinheiro para regularizar, ela disse. Nem tempo. A gente improvisa, Kendi respondeu. Sempre improvisou, mas pela primeira vez ele parecia cansado, derrotado. Naquela noite, Lívia reuniu todos os jovens. A prefeitura vai fechar a gente, ela disse direto. Em 2 semanas acaba. Silêncio pesado. Mas, por quê? Rafa perguntou. A gente não está fazendo nada errado. Burocracia, regras, sistema. Sempre o sistema. A moça que tinha vindo primeiro murmurou. Lívia olhou para todos. Rostos desapontados. Sonhos interrompidos. Igual o dela tinha sido. Tantas vezes. Desculpa, ela disse. Eu tentei. A gente também tenta, Rafa disse se levantando. Vamos juntar dinheiro. Fazer campanha. Pressionar a prefeitura. Não vai dar tempo. Então a gente aproveita enquanto dá. Ele olhou para os outros. 2 semanas ainda é 2 semanas. A gente aprende tudo que puder. Os outros concordaram. Lívia sentiu os olhos arderem. Aqueles jovens tinham mais esperança do que ela e mereciam mais do que desistência. Tá bom, ela disse. Então vamos aproveitar. Nas 2 semanas seguintes, trabalharam sem parar. Lívia ensinou tudo. Eletrólise, combustão, segurança, manutenção. Alguns desistiram, outros ficaram. No último dia, antes da notificação vencer, Rafa montou sozinho um protótipo funcional. Pequeno, imperfeito, mas funcional. Lívia assistiu emocionada. Você aprendeu, ela disse. Você ensinou. E naquele momento, mesmo sabendo que no dia seguinte teriam que fechar, Lívia percebeu algo. O motor não era só dela, era de todos que acreditaram, e isso ninguém podia fechar. No dia seguinte, quando Lívia chegou no galpão esperando encontrá-lo vazio, deparou com algo impossível. 50 pessoas na porta. Jovens, adultos, idosos, alguns com ferramentas, outros com materiais de construção, outros com comida. Rafa estava na frente segurando uma faixa. Não fechem nosso futuro. O que é isso? Lívia perguntou. Manifestação pacífica, Rafa respondeu. A gente não vai deixar fecharem. Uma mulher se aproximou. Meu filho aprendeu aqui. Pela primeira vez na vida ele tem perspectiva. Ela segurou a mão de Lívia. A gente não vai deixar isso morrer. Outros se aproximaram, contando histórias, agradecendo, oferecendo ajuda. Lívia olhou para Kenji, que tinha acabado de chegar. Você sabia? Não. Ele estava emocionado, mas deveria ter imaginado. Um carro da prefeitura parou. 2 fiscais desceram. Vocês precisam dispersar, um deles disse. Esse local está irregular. A gente não vai sair, Rafa disse firme, até resolverem a situação. Isso é obstrução. Podemos chamar a polícia. Chama. Uma senhora de cabelos brancos se adiantou. Eu tenho 70 anos. Nunca fui presa. Quero ver vocês prenderem uma velhinha defendendo educação. O fiscal hesitou. Outro carro parou. Uma jornalista desceu, câmera na mão. Recebemos uma denúncia sobre fechamento irregular de projeto social. Posso filmar? O fiscal empalideceu. Não é... A situação é mais complexa. Então explica para a câmera. A jornalista disse, ligando. Ele olhou para o colega. Depois para a multidão. Depois para a câmera. Vamos revisar o caso. Ele entrou no carro. Volto na semana que vem. Eles saíram. A multidão comemorou. Lívia ficou parada, incapaz de processar. Rafa se aproximou. A gente não desiste, igual você não desistiu. A notícia se espalhou. Jornal local publicou matéria. Redes sociais compartilharam.
TV regional pediu entrevista. Em 3 dias, o projeto Horizonte era conhecido na cidade inteira. E com visibilidade vieram consequências, boas e ruins. Um vereador ofereceu apoio para regularização. Uma ONG propôs parceria. Uma universidade manifestou interesse em estudar o motor. Mas também vieram críticas. Montadoras grandes reclamaram de concorrência desleal. Sindicatos questionaram falta de certificação. Especialistas duvidaram da viabilidade. Eles estão com medo, Kendi disse, lendo os comentários negativos. Medo que funcione. E se não funcionar? Lívia perguntou. Todo esse apoio, toda essa esperança. E se a gente decepcionar? Aí a gente tentou. Kendi fechou o notebook. Melhor decepcionar tentando do que desistir sem tentar. Uma semana depois, na reunião de regularização, a prefeitura apresentou as exigências. Licença de funcionamento, R$ 8.000. Adequação do espaço, R$ 15.000. Certificação de segurança, R$ 5.000. Total, R$ 28.000. Prazo, 30 dias. Lívia e Kendi se entreolharam. Não tinham nem metade disso. A gente pode parcelar? Kendi perguntou. Não. O funcionário da prefeitura foi direto. Pagamento integral. Eles saíram da reunião derrotados. Na porta, encontraram os jovens esperando. E aí? 28.000, Lívia disse. 30 dias. Silêncio. A gente faz vaquinha, Rafa sugeriu. Não vai dar tempo de juntar isso. Então a gente arruma outra forma. A moça que fazia engenharia se adiantou. A gente vende algo, oferece serviço, qualquer coisa. Vocês não precisam fazer isso, Lívia disse. A gente sabe. Rafa sorriu. Mas a gente quer. Naquela noite, Lívia encontrou uma anotação antiga do avô, no final do caderno. Quando você achar que perdeu, lembra. Você nunca está sozinha, porque tudo que você ensina vive em quem aprendeu, e isso ninguém tira. Ela fechou o caderno, olhou para a janela. Lá fora a noite estava escura, mas dentro dela, pela primeira vez em muito tempo, havia luz. Porque ela percebeu, mesmo se o galpão fechasse, mesmo se o motor nunca chegasse ao mercado, ela tinha feito algo que ninguém podia desfazer, tinha ensinado, tinha inspirado, tinha plantado. E sementes sempre crescem, mesmo quando você não vê. Faltavam 10 dias para o prazo quando Kendi recebeu um e-mail estranho. Assunto: proposta de investimento, Fundação Verde Futuro. Ele abriu, leu, releu, chamou Lívia. Olha isso, era uma proposta formal. Uma fundação internacional de tecnologia sustentável oferecia financiamento completo. Regularização, estrutura, produção. Valor, 2 milhões. Contrapartida, nenhuma. Apenas que o projeto continuasse com foco social e ambiental. Isso é real? Lívia perguntou. Vou verificar. Kendi ligou para o contato. Falou com a representante da fundação. Confirmou. Era real. Como vocês souberam da gente? A matéria viralizou internacionalmente. A mulher explicou. Nosso conselho analisou. Vocês são exatamente o tipo de projeto que apoiamos. Inovação com impacto social. E não querem nada em troca? Queremos que funcione. Só isso. Kendi desligou, atordoado. É real, ele disse para Lívia. É real. Pela primeira vez em meses, ela chorou. Não de tristeza, de alívio, de esperança, de tudo acumulado. Kendi abraçou ela. A gente conseguiu. A regularização aconteceu em 2 semanas. O galpão foi reformado, adequado, legalizado. Viraram oficialmente Escola Técnica e Centro de Pesquisa Horizonte. No dia da inauguração, mais de 200 pessoas apareceram. A imprensa, a prefeitura, os jovens, a comunidade e uma pessoa inesperada. Rogério. Lívia o viu ao longe, parado no fundo, mãos nos bolsinhos. Ela se aproximou. Vim pedir desculpas, ele disse antes que ela falasse. Por tudo, por te humilhar, por te demitir, por não acreditar. Lívia ficou em silêncio.
Eu... eu vi errado. Rogério Você continuou. sempre foi melhor que eu, e eu tinha inveja, medo. Ele olhou para o chão. Desculpa. Aceito, Lívia disse simples. Sério? Sério. Ela olhou para o galpão reformado. Mas tem uma condição. Qual? Você vem ensinar aqui. Uma vez por semana, de graça. Rogério piscou surpreso. Eu? Você sabe muito. Só precisa aprender a ensinar com respeito. Ele engoliu seco. Depois assentiu. Tá bom, eu venho. A cerimônia começou. Kenji falou sobre primeiro. Sonhos, sobre persistência, sobre acreditar. Depois chamou Lívia. Ela subiu no pequeno palco improvisado, olhou para a multidão, viu os jovens que tinham aprendido, viu Celina sentada na frente, sorrindo fraca mas feliz, viu Rogério, viu Henrique, viu toda a comunidade. Meu avô me ensinou que máquina feita com pressa não vai longe, ela começou. Ele também me ensinou que quando você constrói algo com cuidado, com método, com amor, isso não é só seu, é de todo mundo que acredita. Ela apontou para o motor exposto numa mesa. Esse motor não é meu, é nosso. De cada pessoa que duvidou e deu chance, de cada jovem que aprendeu, de cada um que acreditou quando parecia impossível. Aplausos. E hoje a gente não inaugura só uma escola. A gente inaugura a prova de que dá para mudar as coisas, devagar, com método, mas de verdade, mais aplausos. Lívia desceu. Kenji a abraçou. Seu avô estaria orgulhoso. Eu sei. Depois da cerimônia, quando a multidão se dispersou, Lívia ficou sozinha no galpão. Olhou para o motor, tocou o metal frio. Lembrou da primeira vez que tinha ligado ele, sozinha, de madrugada, esperando que funcionasse. Agora funcionava, não perfeitamente, mas funcionava. E mais importante, tinha ensinado outros a fazer funcionar também. Ela ouviu passos atrás dela. Virou. Era Celina, caminhando devagar, apoiada numa bengala. Vó, você devia estar descansando. Depois eu descanso. Celina se aproximou. Queria ver você aqui, sozinha, feliz. Tô feliz. Eu sei. Celina pegou a mão dela. Seu avô tá vendo. Tenho certeza. Lívia abraçou a avó. Sentiu o corpo frágil, mas o espírito forte. Obrigada por acreditar. Sempre acreditei, filha. Sempre. As duas ficaram ali, em silêncio, olhando para o motor que tinha mudado tudo. E Lívia soube, naquele momento, que não importava o que viesse depois. Ela tinha conseguido. Não sozinha, mas junto. E isso fazia toda a diferença. 6 meses depois da inauguração, o impossível aconteceu. O primeiro carro movido a hidrogênio da água saiu da linha de produção. Não era perfeito, não era bonito, mas funcionava. Um Fiat Uno 2010, reformado, com o motor adaptado. Autonomia, 80 km por 2 litros de água. Custo de abastecimento, praticamente zero. Emissão, zero. A imprensa cobriu. Canais de tecnologia testaram. Universidades analisaram. E o veredito foi unânime. Funcionava. Mas havia um problema. Produzir em escala exigia certificação governamental, testes rigorosos, aprovação de órgãos reguladores, processo que levava anos e muito dinheiro. A gente não tem nem tempo nem dinheiro para isso, Kenji disse na reunião. Então a gente faz diferente, Lívia sugeriu. A gente não vende, a gente ensina. Como assim? A gente disponibiliza o projeto, código aberto. Qualquer oficina pode adaptar, qualquer mecânico pode instalar. Ela olhou ao redor. A gente transforma isso em movimento, não em produto. Silêncio. Você quer abrir mão da patente? Um dos engenheiros perguntou incrédulo. Eu quero que isso chegue em quem precisa. Lívia se levantou. Patente protege, mas também prende. Se a gente tornar isso público, ninguém pode controlar. Ninguém pode lucrar sozinho, mas todo mundo pode usar. Kenji ficou em silêncio. Depois sorriu. Seu avô te ensinou bem.
Ele se levantou. Vamos votar. Quem concorda em tornar o projeto código aberto? Todos levantaram a mão. Decidido. Uma semana depois, o projeto foi publicado online. Manual completo, esquemas, vídeos, lista de peças, custos, tudo. Em 24 horas teve 50 mil downloads. Em uma semana, 200 mil. Oficinas começaram a adaptar. Mecânicos começaram a instalar. Universidades começaram a estudar. O movimento cresceu sozinho, não como empresa, como ideia. Ideias, Lívia aprendeu, não precisam de permissão para existir. Mas sucesso trouxe atenção indesejada. Montadoras grandes reclamaram de concorrência desleal. Lobbies pressionaram o governo. Reguladores ameaçaram proibir. Eles têm medo, Kendi disse lendo as notícias. Medo que o modelo deles se torne obsoleto. Podem proibir? Lívia perguntou. Podem tentar, mas o projeto já está solto. Ele sorriu. Não dá para prender ideia. E tinha razão. Mesmo com pressão, mesmo com ameaças, o movimento continuou, porque não dependia de empresa, não dependia de governo, dependia de gente. E gente, quando acredita, não para. Um ano depois da inauguração da escola, Lívia recebeu um convite inesperado. Fórum Mundial de Tecnologia Sustentável, em Genebra. Queriam que ela apresentasse o projeto. Ela olhou para o convite incrédula. Eu nem tenho diploma. Você tem coisa melhor. Kendi apontou. Você fez. Não sei se consigo. Consegue. Celina disse da cadeira tricotando. Você só precisa ser você. No dia da apresentação, Lívia subiu no palco de um auditório com 500 pessoas, cientistas, empresários, representantes de governos. Ela usava calça jeans e camisa simples. Não tinha slides sofisticados, apenas o motor, desmontado numa mesa. Começou do jeito que sabia, mostrando, explicando, ensinando. Falou do avô, do galpão, das noites sem dormir, das humilhações, das dúvidas e da decisão de tornar tudo público. Eu podia ter vendido, ela disse. Podia ter ficado rica, mas riqueza sem propósito é vazia. Ela tocou o motor. Isso aqui não é meu, nunca foi. É de quem precisa, de quem sonha, de quem acredita que dá para fazer diferente. Silêncio absoluto. Depois, aplausos. De pé, prolongados. Um cientista levantou a mão. Você não tem medo de alguém roubar sua ideia? Lucrar com ela? Não. Porque Lívia ideia não sorriu. se rouba, ideia se espalha. E quanto mais espalha, mais forte fica, mais aplausos. Quando desceu, Kendi a esperava. Você foi incrível. Eu só falei a verdade. Por isso foi incrível. Naquela noite sozinha no quarto de hotel, Lívia abriu o caderno do avô pela última vez. Releu todas as anotações, todos os desenhos, todas as lições. E na última página escreveu: Vô, eu consegui. Não do jeito que imaginei, mas consegui. O motor funciona, a escola existe, e tem gente aprendendo, sonhando, acreditando. Você tinha razão. Não é força, é ritmo, não é pressa, é método, e não é sozinha, é junto. Obrigada por me ensinar, obrigada por acreditar. Eu vou continuar, por mim, por você, por todos que vêm depois. Fechou o caderno, olhou pela janela. Lá fora, Genebra brilhava na noite, e Lívia soube que aquela jornada estava apenas começando. 2 anos depois, Lívia estava na porta da Escola Técnica Antônio Andrade. O nome tinha sido mudado 6 meses atrás, em homenagem ao avô. A placa nova brilhava sob o sol. Ela olhou ao redor. O galpão tinha se transformado. 3 pavilhões agora, laboratórios, salas de aula, oficinas equipadas, 120 alunos matriculados, 40% mulheres. Todos aprendendo mecânica, eletrônica, energia limpa, de graça. Rafa agora era instrutor. Henrique dava aulas 2 vezes por semana. Rogério ensinava manutenção básica, com paciência que nunca teve antes. E no pátio, estacionado, o primeiro carro popular movido a hidrogênio produzido localmente. Não um Uno adaptado,
um carro novo, projetado do zero, produzido em parceria com pequenas montadoras. Preço, R$ 35.000. Acessível, limpo, funcional. Já tinham vendido 200 unidades. A lista de espera tinha 2.000 nomes. O movimento tinha se tornado realidade. Lívia entrou na escola. Os corredores estavam cheios, jovens conversando, rindo, aprendendo. Ela chegou no laboratório principal. Kendi estava lá, analisando um novo protótipo com 3 estudantes. Como tá? Ela perguntou. Promissor. Ele sorriu. Esses 3 desenvolveram um sistema de captação de umidade do ar. Não precisa nem de água líquida. Sério? Sério. Uma das estudantes, uma garota de 19 anos, se adiantou. A gente se inspirou no seu projeto e pensou, se dá para usar água, por que não usar vapor? Lívia sentiu orgulho apertar o peito. Posso ver? Eles mostraram, explicaram, demonstraram. Funcionava, não perfeitamente, mas funcionava. Igual o dela no começo. Vocês vão longe, Lívia disse. A gente aprendeu com a melhor. A garota respondeu. Já tarde, Lívia visitou Celina. A saúde tinha melhorado. Tratamento adequado, medicação em dia, alimentação controlada. Ela estava no quintal, sentada na cadeira de balanço, tricotando. Como foi o dia? Celina perguntou. Bom, Lívia sentou ao lado. Teve uns alunos que desenvolveram coisa nova, melhor que a minha. Assim que tem que ser. Celina sorriu. Professor bom forma aluno melhor que ele. O vô dizia isso? Sempre. Elas ficaram em silêncio, balançando devagar. Ele tá orgulhoso, né, vó? Tenho certeza. Celina pegou a mão da neta. Eu também tô. E à noite, Lívia voltou para a escola vazia. Caminhou pelos corredores silenciosos, passou pelos laboratórios, chegou na oficina principal. O primeiro protótipo ainda estava lá, guardado, preservado. Ela se aproximou, tocou o metal frio. 3 anos desde que tinha ligado ele pela primeira vez. 3 anos de luta, humilhação, dúvida, medo, mas também de aprendizado, crescimento, vitória. Valeu a pena, vô, ela murmurou. Valeu cada segundo. Ouviu passos atrás dela. Virou. Era uma menina, uns 16 anos, uniforme da escola, mochila nas costas. Com licença, a menina disse, tímida. Você é a Lívia? Sou. Eu queria agradecer. A menina se aproximou. Eu entrei aqui sem saber nada. Minha família é pobre. Eu achava que nunca ia ter chance de estudar de verdade. Mas aqui... Ela olhou ao redor. Aqui eu aprendi que dá, que é possível. Lívia sentiu os olhos arderem. Como você se chama? Ana. Ana, posso te contar um segredo? Pode. Eu também achava que não dava. Lívia sorriu. Mas alguém acreditou em mim. E aí eu acreditei em mim. E agora você vai fazer o mesmo. Vai aprender. Vai ensinar. Vai passar para frente. Ana assentiu, olhos brilhando. Eu prometo. Ela saiu. Lívia ficou sozinha novamente. Olhou para o protótipo, depois para as próprias mãos. Mãos calejadas, sujas de graxa. Mãos que construíram. E percebeu. A jornada nunca termina. Porque cada pessoa que aprende começa uma nova. Cada ideia que se espalha cria outra. Cada sonho que se realiza inspira 1000. Ela apagou as luzes. Saiu, trancou a porta, olhou para a placa uma última vez. Escola Técnica, Antônio Andrade, e soube que o avô estaria sorrindo, porque máquina feita com pressa não vai longe, mas máquina feita com amor, método e propósito, essa transforma o mundo. E se essa história te inspirou, se você acredita que é possível mudar as coisas, mesmo quando parece impossível, então, faça 3 coisas por mim agora. Inscreva-se no canal, porque tem mais histórias assim vindo por aí. Deixe seu like para a gente saber que você quer mais conteúdo que inspira de verdade. E comenta aí embaixo de onde você está assistindo, porque eu quero saber onde essa mensagem está chegando. Porque igual a Lívia provou,
Quando a gente se junta, quando a gente acredita, quando a gente não desiste, a gente muda tudo. Valeu por ter ficado até o fim. A gente se vê na próxima.